E Deus gerou no meu coração uma palavra que eu ministrei à nossa juventude, que, aliás, ontem teve o seu segundo culto, né? Aos sábados a juventude está se celebrando um culto no nosso canal também. Você que não viu, que é jovem, pode acessar ao canal também o nosso culto da juventude. Mas Deus me deu uma palavra sobre este tempo, sobre este ano da pandemia. E se você quiser um título, não é, para essa palavra, é no ano da pandemia, fomos transformados por sua glória. Eu quero profetizar isso sobre a sua família. No ano da pandemia, fomos transformados por sua glória. Porque certamente o ano de 2020 será um ano marcante na história da humanidade. Já se tornou um ano marcante. Como tantos anos se tornaram marcantes, não é? Nós já falamos aqui de 1918, da gripe espanhola, né? Depois você tem, na década de 30, a grande recessão, que se abateu primeiro nos Estados Unidos e depois todo mundo. Né? As grandes guerras, a Primeira e a Segunda Grande Guerra, foram marcos decisivos para a humanidade por conta, primeiro, do seu poder letal, da quantidade de vidas que foram ceifadas ou da grande escassez econômica que se estabeleceu. Agora, é claro que eu não vou ficar aqui no Dia das Mães repetindo e contando tragédias. O que eu quero falar é que é possível, num tempo de tragédia, num tempo de luta, num tempo de angústia, receber de Deus uma direção, receber de Deus força para ir além dessa condição. E eu quero ler com você o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, a partir do verso 1. Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1, se você puder acompanhar comigo. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa manhã, que cada família reunida aí na sua casa receba do Senhor direção, provisão, poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, é interessante perceber que o texto começa falando sobre o ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias, o profeta vai dizer: eu vi o Senhor. É interessante que não é por acaso que o ano da morte do rei Uzias é citado. Não é por acaso. É porque esse ano se transformou num ano emblemático, num ano marcante, e no sentido negativo da palavra. Não é? Se você quiser entender um pouco melhor, não é, o que acontece, você pode ir no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, que vai contar a história do rei Uzias. O livro de Crônicas, assim como o livro dos reis, é um livro que vai emitindo juízo sobre a vida dos reis. E o que se diz de Crônicas, de Uzias, é que, no primeiro momento, né, Uzias é tido como um homem que foi aprovado pelo Senhor. Não é? Se você caminha um pouco mais comigo e percebe a vida de Uzias, Uzias é um rei que começa a reinar muito cedo, com 16 anos de idade,
mas reina por mais de 50 anos. E, por ser temente ao Senhor, ele tem um reinado extremamente próspero. Uzias é lembrado como um autêntico sucessor remanescente da herança de Davi. Um reinado que traz paz, estabilidade, não é? Mais de 50 anos no poder, muitas edificações, muitas conquistas. Uzias chega a edificar cidades sob o poder de Israel, na terra dos filisteus. Ou seja, Uzias é um tipo de rei, é um tipo de governo que traz paz, estabilidade e prosperidade para Israel e que faz com que a influência de Israel promova a paz não somente em Israel, mas vá além dele. Ou seja, a bênção que está sobre Uzias alcança até as cidades vizinhas. O problema é que, no final, Uzias se ensoberbece, e o próprio capítulo 26 de Crônicas vai dizer isso. E quando ele faz isso, ele cai. Porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E quando ele cai, além dos efeitos naturais da queda espiritual de um líder, Uzias é acometido de uma doença que na cultura de Israel é vista com muito problema. Uzias é acometido de lepra e é separado do convívio social, é colocado numa casa especial e morre ali naquela condição. Não pode ser sepultado junto aos reis de Israel. E a morte de Uzias provoca uma grande comoção nacional. E é interessante que é neste contexto, que o ano da morte do rei Uzias é marcado por uma mudança de chave que acontece no secreto, que acontece num lugar desprovido de holofotes. Nós vamos ver daqui a pouco. É nesse contexto que acontece o chamado do profeta Isaías. É nesse contexto que Deus levanta um profeta cheio do Espírito, um homem que vai marcar a história do povo de Deus, vai falar de Jesus, vai ter visão de Jesus, vai falar da libertação do povo da Babilônia. O profeta Isaías é um profeta marcante. E aí você tem a frase do profeta que diz: na morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. A primeira provocação que eu quero fazer para você e sua família nesse dia, nesse dia das mães, nesse dia em que nós desafiamos as famílias a se reunirem, é: o que é que nós diremos a respeito desse ano no futuro? O que é que nós diremos para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações que virem depois de nós, sobre o ano da pandemia? O que será relatado da nossa família sobre o ano da pandemia? Será que nós poderemos dizer, no ano da pandemia, nós sofremos escassez e luta, mas a mão do Senhor foi conosco? No ano da pandemia, os nossos casamentos foram fortalecidos? Será que nós poderemos dizer, no ano da pandemia, nós redescobrimos o caminho para os nossos filhos, para o coração dos nossos filhos? Será que nós poderemos dizer, no ano da pandemia, a nossa família foi integrada? No ano da pandemia, Deus visitou a nossa casa e os meus filhos, crianças, adolescentes, jovens, tiveram uma experiência poderosa com o Senhor. No ano da pandemia, no meio de muita luta e muita incerteza, a mão poderosa do Senhor esteve sobre nós e nos visitou. O que será dito a respeito de nós daqui 10 anos, daqui 20 anos? Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, que no ano da pandemia você se tornou uma pessoa melhor. No ano da pandemia você se tornou um marido melhor. No ano da pandemia você se tornou uma esposa melhor. No ano da pandemia você acessou um nível extraordinário de experiência com Deus. No ano da pandemia a sua vida foi ressignificada pela presença poderosa do Senhor. O que é que você dirá nos próximos anos, querido? O que a história vai dizer a respeito das decisões que você tomou no ano da pandemia? Ou será que nós diremos que no ano da pandemia nós desistimos? Ou será que nós vamos dizer que no ano da pandemia nós nos prostramos? No ano da pandemia nós achamos motivo para esquecer do Senhor. Será que nós diremos isso? Eu não desejo e não creio
que essa é a vontade do Senhor para a sua vida? Eu quero crer que, como acontece com o profeta Isaías, você vai viver uma experiência de dizer, no ano da pandemia, eu vi o Senhor. Aleluia. Percebe, queridos? O ano da pandemia é um marco, como o ano da morte do rei Uzias se tornou um marco. Não tem como negar isso. Não dá para a gente fazer de conta que não está vendo a quantidade de mortes diárias acumuladas nos relatórios do Ministério da Saúde no nosso país. Não dá para ignorar os dados de que, por exemplo, 15% das lojas situadas em shopping centers fecharam, deixaram de existir. Imagine, então, os comerciantes porque normalmente quando você tem uma loja num shopping, pressupõe-se que você já tem alguma estrutura para dar conta de um aluguel de um shopping, por exemplo. Imagine os pequenos comerciantes, qual é a luta que nós estamos passando. Não dá para ignorar isso. Não dá para ignorar o número imenso de famílias que se aglomeram nas filas da Caixa Econômica Federal para receber R$600, para dar conta de enfrentar o desafio da escassez. Não dá para ignorar. Esse ano ficará marcado como um ano extremamente desafiador. Mas, em nome de Jesus, eu quero te convidar a ir além desse desafio. Em nome de Jesus, pela fé, eu quero te desafiar a crer que Deus tem uma história melhor e maior do que a pandemia propõe e impõe sobre nós. Eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida e sobre a sua família que o ano da pandemia será também um ano extraordinário de Deus sobre a sua vida. Será também um ano de você e a sua casa, você e a sua família, acessar uma realidade espiritual que você nunca viveu antes. Eu quero crer que nesse tempo, nesses dias de aflição, a mão do Senhor está sobre a vida da sua igreja, está sobre a vida do seu povo, está sobre a vida da sua família, e nele nós encontraremos resposta, direção e propósito para esses dias. Amém? Você recebe comigo? Em nome de Jesus, se você recebe, diga aí no chat, pastor, eu recebo. Eu tomo posse dessa palavra. Eu decido que o ano da pandemia será também um ano de encontro com Deus. Como o ano da morte do rei Uzias foi o ano do chamado de Isaías, será o ano do seu chamado. Será o ano da virada de chave na sua vida. Será um ano da mudança de patamar. Será um ano de um novo nível de conquista na vida da sua família. Em nome de Jesus, o ano da pandemia será o ano do derramar sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! Pastor, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Eu preciso olhar para Isaías. Esse homem que até aqui é um anônimo. Se você presta atenção no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, não tem Isaías na história. É a descrição de um cenário de derrota em Israel. Se você der uma olhada no capítulo 1, por exemplo, o juízo de Deus sobre Jerusalém é fortíssimo. O capítulo 1, por exemplo, no versículo 21 a 26, Deus vai dizer que Jerusalém, que era uma cidade fiel, se tornou prostituta. Olha que duro isso. No capítulo 1, Deus diz assim, como se tornou prostituta a cidade fiel. Os seus príncipes são companheiros de ladrões. É o que se diz da liderança de Israel nesse tempo. Eles misturam a prata com escória. Eles põem água no vinho. Eles corrompem as coisas. Ou seja, depois de 50 anos de prosperidade sobre o reinado de Uzias, assim como Uzias se ensoberbece e cai, Israel cai com ele. Porque de repente a estabilidade conquistada por um rei foi trocada pela estabilidade que o Senhor pode oferecer. A estabilidade promovida por uma liderança foi substituída por um viés de dependência total com Deus. E nesse ambiente de desconexão do povo de Israel, você encontra Isaías, um jovem da corte de Israel,
um homem de alguma maneira ligado ao palácio, que tem acesso aos bastidores. É isso que a gente vai perceber de Isaías. Esse moço está no templo. Esse moço, improvável, que ninguém sabe dele antes. Esse moço está diante do Senhor. Esse moço está diante da presença do Senhor. Esse moço está clamando pela presença de Deus. Onde você tem estado nesses dias, querido? Onde você tem estado nesses dias? Por onde você anda nesses dias? Por onde você caminha nesses dias? Será que você, homem de Deus, tem aceitado o convite da promiscuidade que é ofertada nas redes sociais, na internet o tempo inteiro? Será que você, homem de Deus, tem se deixado levar pelo desespero e tem, queimado o seu tempo de maneira irresponsável, sem pensar no que fazer? Será que você, mulher de Deus, homem de Deus, estão ocupados procurando soluções, mas ainda não se voltaram para o Senhor? Esse é um tempo de, como Isaías, nós voltarmos o nosso coração para o Senhor e buscarmos essa experiência que Isaías tem. Ele diz: eu vi um Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. Em nome de Jesus, no ano da pandemia, será um ano de você buscar o secreto, clamar ao Senhor no secreto, e no secreto você ter uma visão da glória do Senhor. Você vai ver que o Senhor continua sentado no trono, você vai ver que o Senhor continua governando, o Senhor continua com o controle sobre todas as coisas. Tem uma canção linda da década de 80, 90, sei lá, que diz assim: sentado está o Senhor num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchem o templo. E os serafins cantam, dizem uns aos outros: santo, 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 santo. Eu ontem estava ouvindo uma ministração, eu não vou saber o nome da moça, mas os nossos jovens conhecem ela com certeza, uma menina adorando o Senhor, lá dos Estados Unidos. E ela falava sobre uma música que ela repetia várias vezes, e ela dizia assim: a gente não repete isso porque a gente não tem o que cantar. A gente repete porque, na verdade, nós cantamos para a eternidade. E como os anjos cantam santo, 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 nós declaramos a bondade do Senhor. Nós declaramos que Ele é o Deus que abre as portas. E nós repetimos isso e declaramos santo, 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 porque a visão da glória de Deus nos dá chaves de adoração para hoje e para a eternidade. Mas quando os nossos olhos se voltam apenas para a crise, a única coisa que nós vamos fazer e conseguir fazer é murmurar, é lamentar e dizer: Deus, acaba com isso logo. Já há indicativos em países, o pastor Guto comentava conosco mais cedo, qual é o nome do país, pastor Guto, onde os índices de suicídio aumentaram muito. O pastor Guto mencionou para mim um país que o número de suicídios já é gigantesco. Eu quero te dizer, não é hora de desistir da tua vida. Não, é hora de olhar para o lugar certo. É hora de olhar para o Senhor e dizer assim: eu vi o Senhor, eu vejo a glória de Deus. E é interessante que o texto vai dizer assim: os anjos diziam: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que visão extraordinária! Isaías vê o Senhor e os anjos que assistem junto com ele enxergam o cenário de corrupção que está sobre Israel, enxergam o drama da morte de Uzias, enxergam todo o cenário, mas eles não cantam isso. Eles declaram: toda a terra está cheia da sua glória. É por isso que lá no início do ano Deus nos disse que era para profetizar sobre esse ano: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abunda o desespero, a angústia, em função dessa tragédia que se assola sobre a terra, transbordará a alegria e a esperança do Senhor. Transbordará a alegria e a esperança do nosso Deus, porque Deus não se esqueceu de nós.
Presta atenção, querido. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da sua família. Deus não se esqueceu dos seus filhos. Ele não está indiferente. Ele não está de costas para você. Ele continua com os olhos dele sobre toda a terra. E ele tem planos. E a Bíblia diz em Jeremias, ele diz a Jeremias, eu é que sei que pensamentos que eu tenho a respeito de você. Então, em nome de Jesus, está na hora da gente declarar que o ano da pandemia será também o ano do encontro com a glória do Senhor. Nós não vamos negar a pandemia. Nós não vamos ficar aqui soltando balão, pulando, como se nada estivesse acontecendo. Não! É neste tempo de dor, de angústia e de escassez, nós escolhemos intencionalmente, com uma fé resoluta, buscar o Senhor, clamar pela presença dEle. Buscar, a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E sabe uma coisa que acontece quando a gente busca? E se a turma do louvor já quiser vir para cá, para ficar aqui comigo e começar a ministrar comigo, ainda tem muito para falar, mas muito não, um pouco. Mas eles já podem começar a me ajudar aqui. Quando eu vejo a glória de Deus, aparece também quem eu sou. Isso é fantástico. Essa parede que está aqui atrás é a parede do nosso templo, não é? Uma luz diferente faz com que ela mude, não é? E a turma que ajuda a gente aqui, o Magno e o Vinícius, eles optam por uma luz azul, por uma luz diferente. E eles me disseram o seguinte, pastor, se jogar uma luz branca, aparecem todas as imperfeições do reboco. Aparece tudo, não é? E como a gente não quer transmitir isso para você, a luz não é branca. Mas quando nós estamos diante da maravilhosa luz do Senhor, as nossas fragilidades aparecem, os nossos pecados aparecem. E a beleza de estar diante do Senhor é que Ele não expõe os nossos pecados para nos oprimir. Ele expõe o nosso pecado para tratar. É interessante que a pressão e a crise do momento, ela expõe as nossas fraquezas também, não é verdade? O ano da morte do rei Uzias, assim como o ano da pandemia, tem o poder de expor nossas fraquezas. Só que a pressão do momento expõe para derrubar. Não é? Você se sente impotente, você se sente incapaz, você se sente, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Você se sente deprimido, você, sabe, a pressão do momento faz isso. Mas a pressão da glória de Deus não te expõe para derrubar. Te expõe para tratar. E aí Isaías diz assim, ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros. E eu vi o Senhor. Podem começar. E eu vi o Senhor. Ai de mim, porque eu vi o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. O que será de mim? O que será de mim? E Deus diz assim, a Bíblia diz que Deus pegou uma brasa com um tenaz, com uma pinça. Deus pega uma brasa e toca nos lábios de Isaías. E diz assim, o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade removida. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor nosso Deus. Porque eu posso perceber pela fé, nessa manhã, o Senhor chegando à tua casa, o Senhor chegando na tua família, o Senhor tocando, pegando a brasa do altar e levando até a tua casa e dizendo assim, eu estou restaurando a tua casa, eu estou restaurando a tua família, eu estou restaurando os teus sonhos, eu estou restaurando a sua esperança. Ah, Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, escolha olhar para o Senhor nessa manhã
escolha com a sua família, dê a mão aos seus filhos, dê a mão à sua esposa, dê a mão à sua mãe, se ela estiver perto de você, mas diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa buscaremos ao Senhor no secreto. Ainda que seja o ano da pandemia, será o ano da glória. Ainda que seja o ano da pandemia, será o ano da transformação. Ainda que seja o ano da pandemia, será o ano da cura. Será o ano do envio. Será o ano do poder e da glória de Deus sobre a minha casa. Será o ano do Senhor. Não é o ano da pandemia, é também, mas é o ano do Senhor, e a glória do Senhor se manifestará sobre toda a terra. Aleluia. E nesse ambiente, o Senhor pergunta: a quem enviarei? Sabe por quê? Porque há pessoas que não têm acesso a essa palavra. Não, tem pessoas que ainda estão vivendo apenas no ano da pandemia. Assim como Israel tinha uma grande multidão que estava apenas sob o impacto da morte do rei Uzias. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz prontamente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que eu posso ouvir aí através do chat, na sua casa, você dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, eis aqui a minha casa, eis aqui a minha família, eis aqui a minha vida, envia-me a mim, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você, se você puder, fechasse os seus olhos, e enquanto o Ministério do Louvor canta essa canção, nós vamos orar. Mas você vai tomar uma decisão hoje. No ano da pandemia será o ano da manifestação da glória de Deus. O ano da pandemia será o ano da igreja ser fortalecida no Senhor. Será o ano da sua casa ser fortalecida pelo Senhor. Vamos declarar juntos, em nome de Jesus. Aleluia. Declare isso essa noite. Aleluia. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. A palavra de Deus diz que as bases do limiar tremiam. Em nome de Jesus, pode continuar cantando. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que as bases da sua casa vão tremer. As bases da tua casa vão tremer, e a glória do Senhor se manifestará sobre a sua casa. A glória do Senhor se manifestará sobre a tua família, em nome de Jesus. E o ano da pandemia será lembrado como um ano de vitória, será lembrado como um ano de mudança, um ano de câmbio, um ano de transformação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome, Jesus. Meu Deus, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é viva, poderosa, para penetrar juntas e medulas e chegar ao mais profundo do nosso coração. Senhor, nós escolhemos o Senhor nessa manhã. Nós escolhemos a tua presença. Como Isaías, nós escolhemos o Senhor. Nós não vamos ficar pelos cantos reclamando do ano da morte do rei Uzias ou do ano da pandemia. Nós voltaremos os nossos olhos para o Senhor. Aleluia. Nós voltamos os nossos olhos para o Senhor.
E nós queremos poder dizer como Isaías: eu vi o Senhor. E eu vi o Senhor, eu vi um ambiente de adoração, eu vi toda a igreja triunfante, a igreja gloriosa, a igreja militante, eu vi os anjos, eu vi toda a terra, a criação, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Enquanto a mídia conta, ó Deus, o aumento da pandemia, nós declararemos o aumento da vida, nós declararemos o aumento da restauração, nós declararemos o aumento da vitória do Senhor nesses dias. Deus, que haja um encontro com a tua graça, que haja arrependimento, quebrantamento, que cada homem, cada mulher tenha revelação dos seus pecados nesses dias. E como família de Deus, nós possamos dar as nossas mãos, unir as nossas forças e juntos perseverarmos até que a mão do Senhor mude a face da terra. Em o nome de Jesus, o nosso Deus. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Amém. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. É interessante que se você continuar lendo os versículos 9, 10, 11, você vai ouvir Deus dizendo que um povo ouviria essa mensagem e não mudaria. Um povo ouviria essa mensagem e não mudaria. Mas Deus diz para Isaías assim: haverá um remanescente, como um toco de uma árvore cortada, que florescerá. Talvez a maioria não vai dar conta dessa mensagem, desse chamado que Deus está fazendo. Mas eu e você fazemos parte do remanescente santo, que Deus levantará para mudar a face da terra, para mudar a história dessa terra, para mudar a história dessa nação. Eu e você fazemos parte de uma obra nova que Deus já começou. Eu e você, com Jesus, somos parte da nova criação, porque aquele que está com Cristo é nova criatura. Aleluia! É nova criatura. Agora, o maravilhoso é que essa porta está aberta para mim e para você. Se você ainda não fez adesão a essa vida que Jesus oferece, esse é o momento de você fazer. Esse é o momento de você dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o momento de você dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então eu quero te convidar a fazer uma aliança com esse Deus hoje, agora. E talvez você possa escrever aí no chat, dizer assim: pastor, eu e a minha casa queremos fazer essa aliança com Deus. Eu e a minha casa queremos viver essa aliança com o Senhor. Mas também você tem um QR Code aqui na tela, onde você pode apontar a câmera do seu celular e preencher um formulário onde você assume um comprometimento de ser parte dessa família que vive o extraordinário de Deus na terra. Em nome de Jesus. Eu queria que, se você deseja fazer essa aliança, que você colocasse a mão sobre o seu coração e dissesse comigo assim: Senhor Jesus, nessa manhã, como Isaías, eu reconheço que sou pecador. Como Isaías, eu reconheço que sou falho e preciso do Senhor. Nessa manhã, Jesus, eu escolho o Senhor e eu quero, nesse tempo de dores e de angústias, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Toma, Deus, meu coração nas tuas mãos e abençoe a minha vida e me recebe como teu filho, porque eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus.